Fala pessoal, beleza? Professor Thales. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo um treinamento de questões sobre a história e geografia do estado do Paraná. Primeira questão: Instituto Unifil 2020, Prefeitura de Itambé. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A: são isentos de tributos os veículos de tração animal e os demais instrumentos de trabalho do pequeno agricultor empregados do serviço de própria lavoura ou de transporte de seus produtos. Alternativa B: ao município compete prover a tudo quanto lhe diga interesse ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, bem como, dentre outras atribuições, planejar o uso e ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Alternativa C: é vedado ao município instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, dos estados e de outros municípios. Alternativa D: o processo legislativo compete à elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, emendas à Constituição Federal, leis delegadas, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Alternativa correta, letra D. O processo legislativo compete à elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, emendas à Constituição Federal, leis delegadas, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Chama-se de processo legislativo o método pelo qual as leis são elaboradas. As diretrizes gerais para o processo legislativo são fixadas em lei, orgânica ou municipal. O seu detalhamento é feito em documento das próprias câmaras, o seu regimento interno. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. As leis delegadas, decretos legislativos e resoluções são de competência privativa do Poder Legislativo. Banca Consul Pran 2010, Prefeitura de Sertaneja. Não é um município limítrofe ao município de Sertaneja. Alternativa A: Realeza. Alternativa B: Sertanópolis. Alternativa C: Leópolis. D: Uraí. Alternativa E: 1º de Maio. Alternativa correta: B: Realeza. Realeza é um município brasileiro do estado do Paraná. O nome no começo era Realeza do Pinho, dado pelos pioneiros em 20 de setembro de 1960, por haver abundância da espécie arbórea Araucária angustifolia. A fundação de Realeza se deu em 24 de junho de 1961 e a instalação deram-se em 12 de novembro de 1963. Após a criação do município, no dia 24 de junho de 1963, a cidade passou a chamar-se apenas Realeza. Municípios limítrofes: Norte, Capitão Leônidas Marques, sendo o divisor do Rio Iguaçu. Sul, Ampere. Leste, Santa Isabel do Oeste e Nova Prata do Iguaçu. E a oeste, com Planalto e Capanema. Universidade Federal do Paraná 2015, Prefeitura de Curitiba. Prédio tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi sede da antiga Prefeitura de Curitiba. Alternativa A: Paço da Liberdade. B: Museu Paranaense. C: Teatro Paiuol. D: Solar do Barão. E: Palacete Wolff. Alternativa correta A: Paço da Liberdade.
Oficialmente chamado de Paço da Liberdade, a partir de 3 de fevereiro de 1948, sediou a Prefeitura de Curitiba até 1969, quando esta foi transferida para a nova e moderna sede do Centro Cívico. Em 1970, após ter abrigado temporariamente o Projeto Rondon, o prédio teve sua restauração iniciada, interrompida em 1971 e retomada em meados do ano seguinte, após reformulação do projeto pelo arquiteto Ciro Correia de Oliveira Lira, o qual, juntamente com o arquiteto Abraham Assad, levou termo à execução. Banca CESP 2017, Prefeitura de São Luís. O aprendizado histórico deve ser organizado de modo que as suas diferentes formas sejam abordadas, praticadas e articuladas em uma relação consistente e dinâmica de desenvolvimento. Nesse processo, tem importância não apenas os fatores cognitivos, mas nele também devem ser considerados os fatores estéticos e políticos da consciência, da história e da cultura histórica como pré-requisitos, condições e determinações essenciais dos objetivos do aprendizado histórico. Com referência ao texto precedente, é correto afirmar que no que concerne à teoria do ensino e aprendizagem de história de John Husserl, alternativa A, orienta o ensino e aprendizagem de história por metas políticas, tais como a disseminação dos valores da cidadania, alternativa B, defende uma posição antinarrativista nos âmbitos da teoria e da didática da história, alternativa C, confere caráter pluralista ao aprendizado histórico ao considerar suas múltiplas formas e diferentes componentes, alternativa D, pressupõe a incomunicabilidade entre teoria da historiografia e teoria da aprendizagem histórica, alternativa E, desarticula o aprendizado de história da pesquisa histórica, orientada por componentes cognitivos ausentes nesse aprendizado. Alternativa correta, C, confere caráter pluralista ao aprendizado histórico ao considerar suas múltiplas formas e diferentes componentes. TJ Paraná 2013, Administrador. Sobre a história política do Estado do Paraná, considere as seguintes afirmativas. 1. São senadores pelo Estado do Paraná Roberto Requião e os irmãos Álvaro Dias e Osmar Dias. 2. Maurício Fruetti foi governador do Paraná na época da ditadura militar. 3. José Richa foi prefeito de Curitiba nas primeiras eleições diretas depois de 1964. 4. De 1991 a 2010, o Poder Executivo paranaense foi chefiado, fora interinidades e vices, por apenas 2 governadores titulares, Roberto Requião e Jaime Lerner. 5. Ney Braga foi uma das mais importantes lideranças políticas do Paraná na segunda metade do século XX, destacando-se na ocupação de cargos municipais, estaduais e federais. Foi formador e organizador de um grande grupo político, no qual boa parte da elite política inicia-se na vida política, administrativa e governamental do Paraná. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. B. Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. C. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. E D. Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. Alternativa correta, letra D. Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. Roberto Requião, governador do Paraná
pelo período, primeiro, 15 de março de 1991 até 31 de março de 1994. Segundo, 1º de janeiro de 2003 até 5 de setembro de 2006. Terceiro, 1º de janeiro de 2007 até 1º de janeiro de 2010. Antecessor, Álvaro Dias, Jaime Lerner e Hermas Brandão. Sucessores, Mário Pereira, Hermas Brandão e Orlando Pessutti. Banca CESP 2019, Tribunal de Justiça do Paraná. Manifestações relevantes para a memória, identidade e formação da sociedade podem ser registradas e protegidas como patrimônio cultural imaterial. No estado do Paraná, integram essa categoria de patrimônio. Alternativa A, as Cataratas do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Alternativa B, o Barreado e a Cachaça Morretiana do litoral paranaense. Alternativa C, o Largo da Ordem e o Centro Histórico de Curitiba. D, o café e o chimarrão produzidos no interior do estado. Alternativa E, as reservas de Mata Atlântica e a Ilha do Mel. Alternativa correta, B, o Barreado e a Cachaça Morretiana do litoral paranaense. Cultura imaterial, associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social, está a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. Este representa os elementos intangíveis de uma cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com as condições práticas, comportamental, técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, esse tipo de cultura é transmitida de geração em geração. Exemplos de bens imateriais: dança, música, literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras, lendas. Banca Consulplan 2010, Prefeitura de Sertaneja. A economia do município de Sertaneja baseia-se na agricultura com os cultivos de exceto. Alternativa A, soja. B, milho. C, melancia. D, uva e banana. Alternativa correta, C, melancia. A época de plantio mais favorável para a cultura da melancia é que apresenta temperaturas variando de 18 graus a 25 graus Celsius. Nesse contexto, nas regiões de clima frio, o plantio de melancia é feito de outubro a fevereiro. Nas de clima ameno, de agosto a março. E nas regiões de clima quente, o ano todo, com o uso das irrigações. Deve-se evitar, porém, as épocas de chuvas intensas. No município de Sertaneja, o clima não favorece o cultivo. Banca IBFC 2014, Tribunal de Justiça do Paraná. Sobre o relevo do território do estado do Paraná e hidrografia, assinale a alternativa correta. Alternativa A, as bacias hidrográficas do Paraná são do Rio Paraná, do Rio Paranapanema, do Rio Iguaçu, do Rio Iguarapé, do litoral paranaense e do Rio Tibagi. B, as unidades de relevo são a Baixada Litorânea, a Serra do Mar, o primeiro planalto, o segundo planalto, o terceiro planalto e a planície do Rio Paraná. C, o planalto basáltico ou planalto de Garapuava é constituído por rochas ígneas eruptivas que deram origem às terras roxas. Alternativa D, os arenitos de Vila Velha e Furnas situam-se na região dos Campos Gerais, do Planalto Paleozoico, a mais extensa das unidades de relevo do Paraná. Alternativa correta, letra C,
O planalto basáltico ou planalto de Guarapuava é constituído por rochas ígneas eruptivas que deram origem às terras roxas. De fato, o oeste do Paraná é composto por rochas ígneas de origem basáltica, formadoras da chamada Terra Roxa. Essa unidade de relevo é chamada de terceiro planalto ou planalto de Guarapuava. Banca Universidade Federal do Paraná, 2014, Tribunal de Justiça do Paraná. Da criação da província do Paraná em 1853 aos dias atuais, a atividade industrial desenvolvida no estado passou por várias modificações, com vários setores sendo incorporados à economia. Atualmente, a grande diversidade da produção industrial no estado se reflete na existência de distintos setores que vão da agroindústria à petroquímica. A respeito do desenvolvimento da indústria no Paraná, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As primeiras atividades industriais desenvolvidas no Paraná de representatividade econômica foram as de beneficiamento da erva mate e da madeira. Alternativa B. O cultivo do café no norte e sudoeste do Paraná foi primordial para o desenvolvimento da agroindústria ligada ao beneficiamento desse produto nessas regiões. Alternativa C. A instalação da refinaria Getúlio Vargas em Araucária, na década de 1980, reforçou a tendência de concentração industrial na região metropolitana de Curitiba. Alternativa D. A instalação das indústrias de produção de automóveis na década de 1990 foi relevante para o desenvolvimento de uma indústria de capital local especializada na fabricação de autopeças. Alternativa correta, letra A. As primeiras atividades desenvolvidas no Paraná de representatividade econômica foram as que beneficiaram a erva mate e a madeira. Durante a primeira metade do século XX, a erva mate foi comercializada na Bacia do Prata e o extrativismo de madeira. Mais tarde, alavancando indústrias moveleiras, se consolidaram como principais atividades econômicas do estado. Banca Cislipa 2014, técnico de informática. A composição das três ilhas denominadas Grapirá, Três Picos e Filhote formam atualmente o alternativa A, Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, B, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, C, Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais e D, Parque Nacional Marinho da Ilha das Cobras. Alternativa correta, letra C, Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais. O Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais é uma área protegida brasileira do tipo Parque Nacional. A região é formada por um pequeno arquipélago a 6,2 milhas da costa, em frente à Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná. Formado por três pequenas ilhas e alguns recifes próximos, as ilhas não possuem praias, elas são constituídas apenas por formações de rochas e pedras. Vivem nessas ilhas mais de 8.000 aves, além de peixes, que se abrigam dos recifes próximos às ilhas. Além da importância ecológica, o arquipélago é amplamente utilizado por pequenos pescadores do litoral do Paraná, sendo um dos principais polos pesqueiros do estado. Banca Cislipa 2014, técnico de informática. Conforme o censo do ano de 2010, os três municípios mais populosos da região litorânea do estado do Paraná são: os municípios estão dispostos em ordem crescente. Alternativa A, Paranaguá,
Matinhos e Guaratuba. B. Paranaguá, Guaratuba e Matinhos. C. Paranaguá, Guaratuba e Pontal do Paraná. D. Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. Alternativa correta, letra C. Paranaguá, Guaratuba e Pontal do Paraná. Observa-se um crescimento expressivo da população de dois municípios do litoral do Paraná, Matinhos e Pontal do Paraná, quando se compara com os dados populacionais da estimativa do IBGE de 2009. A população recenseada do município de Matinhos, até o momento, é de 29.172 habitantes, 22% superior à estimativa, enquanto que Pontal do Paraná é de 20.839, 17% superior à estimativa. Parte significativa desse crescimento pode ser explicada pelo impacto da influência da Universidade Federal do Paraná, litoral, da economia dos municípios do litoral paranaense. Banca Cislipa 2014, técnico de informática. As principais rodovias de acesso ao litoral paranaense são a BR-407, BR-277, BR-116, BR-412. Alternativa B, BR-407, BR-116, BR-508, BR-412. C, BR-277, BR-508, BR-376, BR-412. Alternativa D, BR-277, BR-508, BR-407 e BR-412. Alternativa correta, letra D, BR-277, BR-508, BR-407, BR-412. A título de informação, a BR-277, também chamada como Grande Estrada, é uma rodovia federal transversal do Brasil, foi inaugurada em março de 1969 e tem 732,2 quilômetros de extensão, com início no Porto de Paranaguá e término na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. A rodovia PR-508, mais conhecida como rodovia Alexandre Martins, é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a BR-277 diretamente à cidade de Matinhos. A rodovia PR-407 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que faz a ligação da BR-277 com a rodovia que margeia boa parte do litoral do estado, a PR-412. As duas rodovias estaduais têm entrocamento na localidade de Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná. A rodovia PR-412 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que começa na divisa com Santa Catarina, na altura do município do Garuva, e cruza boa parte do litoral do Paraná até a cidade de Pontal do Paraná. Banca Fafipa 2014, Prefeitura de Pinhais. São oficialmente considerados patrimônios históricos da cidade, tombados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Pinhais. Alternativa A, as igrejas Nossa Senhora da Boa Esperança e Nossa Senhora da Luz. B, a igreja Nossa Senhora da Luz e uma árvore, Pinheiro Araucária. Alternativa C, uma árvore Pinheiro Araucária e a igreja Nossa Senhora da Boa Esperança. Alternativa D, o Seminário Província Camiliana e a igreja Nossa Senhora da Luz. Alternativa correta, letra C, uma árvore Pinheiro Araucária e a igreja Nossa Senhora da Boa Esperança. São considerados patrimônio histórico do município de Pinhais
a Capela Senhor Bom Jesus, Capela Santo Antônio, Capela Nossa Senhora das Graças, Capela Nossa Senhora dos Milagres, Catedral de São José dos Pinhais, Mausoléu Quilian, Cemitério Municipal, prédio do Museu Municipal Atílio Rocco, Biblioteca de Quadros, prédio da antiga Câmara Municipal, Casa de Alambrequim, prédio do Colégio Silveira da Mota, Centro de Vivência Cultural João Sencaglia. Banca Universidade Federal do Paraná, 2015, para o cargo de aspirante. Atualmente, identificamos cerca de 7.000 famílias reivindicando diretamente ações de reforma agrária no Paraná, localizadas em 121 áreas de conflito, que abrangem acampamentos, imóveis ocupados ou acampamentos dentro de propriedades privadas, acampamentos dentro de projetos de assentamento, terras indígenas que necessitam desinstrução de não-índios, áreas de assentamento a serem ampliadas, imóveis em litígio quando se discute a dominalidade pública ou privada da área, e áreas que demandam regularização, que são de domínio da União. Esse número é subestimado em relação ao público potencial da política de reforma agrária. Se considerarmos que há trabalhadores rurais em diferentes condições que têm interesse de participar do programa de reforma agrária, além de pessoas que não desenvolvem atividades agrícolas, mas que pretendem retornar ao campo ou desejam essa experiência como alternativa de vida. Ainda há 37 processos administrativos voltados ao reconhecimento e à regularização de territórios quilombolas, sem um levantamento preciso quanto ao número de famílias. Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a questão fundiária brasileira, assinale a alternativa correta. Alternativa A: o número reduzido de famílias que reivindicam reforma agrária no Paraná é decorrente das características fundiárias do Estado, onde o latifúndio não é representativo em extensão territorial. Alternativa B: problemas fundiários como o demonstrado no Paraná são diferentes dos encontrados em outras partes do território nacional, por envolver um número maior de atores, indígenas, quilombolas e sem terra, entre outros. Alternativa C: a resolução da questão fundiária é uma questão jurídica, cabendo decidir quais terras são de domínio público e quais são de domínio privado. Alternativa D: os conflitos fundiários são resultado da demanda, por parte da sociedade, de lotes para a reforma agrária. Alternativa E: políticas fundiárias, a exemplo da reforma agrária, opõem diferentes visões sobre a função da terra, a do latifúndio improdutivo, a do agronegócio produtivo e a de grupos sociais como os sem terra. Alternativa correta, letra E: políticas fundiárias, a exemplo da reforma agrária, opõem diferentes visões sobre a função da terra, a do latifúndio improdutivo, a do agronegócio produtivo e a de grupos sociais como os sem terra. Como comentário da questão, uma reforma agrária é uma reorganização das terras no campo. Acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas nas mãos ou de poucos proprietários, são divididas em pequenas porções e distribuídas a outros donos, até então impossibilitados do acesso à terra. O Brasil nunca realizou uma reforma agrária estrutural, ou seja, com grandes distribuições de terra, aos moldes da Revolução Francesa ou da Lei de Propriedade Rural dos Estados Unidos. Banca Universidade Federal do Paraná, 2018, aspirante da Polícia Militar. Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei de número 527/2016, que propõe uma redução significativa
na área destinada à Unidade de Conservação Estadual da Área de Proteção Ambiental, da Escarpa Devoniana. A redução da área da APA resultaria em diversos reflexos ambientais, ecológicos, culturais e socioeconômicos da região, ocasionando a potencialização do debate conservacionista versus produtivista. Cabe evidenciar que o objetivo dessa unidade de conservação, conforme o artigo 1º do seu decreto de criação, de número 1231, de 27 de março de 1992, é assegurar a proteção do limite natural, inclusive faixa de Campos Gerais, que se constituem em ecossistema peculiar que alterna capões da floresta com araucária, matas de galerias e afloramentos rochosos, além de locais de beleza cênica, como os cânions e os de vestígios arqueológicos e pré-históricos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Primeiro, a APA é uma categoria de unidade de conservação, em geral constituída de extensa área com possibilidade de ocupação humana, dotada de formações vegetais, fauna e flora específicas e características estéticas ou culturais unidas. 2. Não é possível nenhum tipo de ocupação no interior de uma APA, visto que esse tipo de unidade de conservação é destinada para a proteção integral da fauna, flora e sítios, permitindo-se apenas a visitação controlada. Terceiro, a escarpa devoniana, assim designada, é uma destacada forma de relevo que está situada na passagem entre os compartimentos geomorfológicos denominados de primeiro planalto paranaense e segundo planalto paranaense. 4. Os Campos Gerais, que ocorrem no Paraná, apresentam um aspecto singular, caracterizando-se por extensas áreas de gramíneas baixas desprovidas de arbustos, ocorrendo apenas matas ou capões limitados às áreas próximas às nascentes. As árvores e arbustos crescem em faixas ao longo dos rios e córregos, formando matas ciliares. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Alternativa A, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Alternativa B, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Alternativa C, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Alternativa D, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E alternativa E, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Alternativa correta, letra B, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Como comentário da questão, o primeiro planalto, ou Planalto de Curitiba, é o mais alto, com uma altitude entre 1.300 e 850 metros, e menor em extensão dos planaltos. O relevo é ondulado e a vegetação predominante é a mata das araucárias. O Planalto Cristalino, que também chama-se Primeiro Planalto Paranaense, é uma unidade geomorfológica que possui um cinturão de terrenos cristalinos com extensão de norte a sul, a oeste da Serra do Mar, com um comprimento regular de 100 metros e mais de 900 metros de altitude. A topografia é variável entre acidentes geográficos na porção setentrional e ondulações suaves na porção meridional. Um velho lago, atualmente muito sedimentado, constitui a Bacia Sedimentar de Curitiba. O Planalto Paleozoico, que também chama-se Segundo Planalto Paranaense ou Planalto dos Campos Gerais ou de Ponta Grossa, encontra-se desenvolvido em terrenos datados da Era
paleozoica, constituindo-se em princípio de rochas sedimentares da bacia do Paraná. O planalto basáltico, ou terceiro planalto paranaense, que também chama-se Planalto de Guarapuava, é uma unidade geomorfológica de maior extensão do estado. É limitado a leste pela Serra Geral, que, com um desnivelamento de 750 metros, ocupa o Planalto Paleozoico.